que estão cometendo injustiça para com ele, não são merecedor de amor, de afeto, de carinho e de uma palavra de incentivo. Paulo, ele poderia pensar isso, que ele esteve lá, ele pregou, ele abriu, ele falou, ele ensinou, ele colocou as igrejas daquelas províncias em um ato crescente, e de repentemente eles começam a denegrir o seu apostolado. Mas mesmo assim, ele mesmo com essa injustiça proclamada, ele não perdeu o maior de todos os sentimentos, e ele vai mais além, ele querendo mostrar àquela igreja que esse sentimento que eles tinham, o cuidado que ele tinha por eles, era muito além do que eles poderiam compreender, e só tinha uma metáfora que ele poderia falar, que ele poderia mostrar, que ele poderia designar para eles, algo que eles conheciam no seu dia a dia, que eram as dores de um parto. E essas dores de um parto é algo que é além do suportável. Ele só suporta, a dor do parto só é suportável mediante a um sentimento. Eu queria desafiá-lo a me falar qual é esse sentimento que faz com que a dor de parto seja suportável. Eu queria, no contar ao 3, vocês pudessem me dizer que sentimento é esse que faz com que uma mulher suporte toda a dor de um parto. Eu vou contar 1, 2, 3. Amor. Por quê? Porque é esse sentimento que Paulo queria demonstrar para aqueles que ali estavam. Eu sinto amor por vocês como uma mulher sente o dor de parto. Ou seja, eu suporto tudo isso que estão falando de mim, mas eu quero convencê-los a entender que vocês precisam viver e ter Jesus na vossa vida. Aleluia! Paulo estava ciente que somente pelo amor ele poderia fazer. Porque ele tinha, no momento onde ele está fazendo a sua defesa, eu não aprendi, eu não estive com nenhum dos apóstolos, eles se defenderam, não estive com nenhum deles. Quem me ensinou foi o próprio Jesus. Ele se falava. E ele lembrou de muitas coisas. Ele poderia falar dos milagres que Deus fez por intermédio da vida dele. Ele poderia falar da ilha de Malta. Ele poderia falar dos grandes milagres. Ele poderia falar de tudo na Epístola aos Gálatas. Mas ele foi pela vereda do sentimento de ganhar, de ter e de convencer de que as pessoas precisavam continuar a servir ao Senhor. Ele estava falando porque o ensinamento que ele teve foi o próprio Jesus que deu. E Jesus, num momento de ensinamento, ele pega os seus discípulos, e a Bíblia fala que era mais de 70, e lança eles, para que eles pudessem ir aos vielas, às ruas, às cidades, e pregar o Evangelho. E eles foram, eles cumpriram o que Jesus mandou. Só que ao retornar, a Bíblia não relata o que aconteceu, mas relata a alegria dos discípulos na volta, porque os sinais seguiram eles, e eles retornam com uma alegria estonteante, dizendo: Senhor, que alegria é pregar o teu Evangelho, porque por intermédio da tua palavra, demônios são sujeitos, enfermidades são sujeitos, por o teu nome expulsamos demônios, por o teu nome curamos os enfermos, é bom demais. Jesus fala: não entenderam nada,